Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a essa live Tira Dúvidas. Essa live a gente organizou para as participantes do Projeto Áurea, que é uma iniciativa da ANDH. E é uma live na qual a Ludmila Aguiar, que foi a instrutora que deu essa matéria, né, esse tema para as nossas participantes, falou sobre organização financeira e planejamento de renda. Depois dessa aula, os alunos tiveram algumas dúvidas e aí a gente resolveu convidar a Ludmila novamente e registrar aqui todas as dúvidas, que é um assunto que é sempre super pertinente, né? E que parece que a gente tem que sempre relembrar. Então, essa live vai ficar gravada no nosso YouTube da ANDH, que é a ANDH OCIP. Antes de começar, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a ANDH. Vou mostrar para vocês o que é essa iniciativa. Bom, esse projeto Áurea é um dos projetos da NDH. Nós já realizamos outros projetos também em Pirinópolis, com as cuidadoras da cidade. E a NDH, ela é a Agência Nacional de Desenvolvimento Humano. A gente atua para promover inovação social e fortalecimento comunitário, ampliando oportunidades, fortalecendo vínculos e apoiando a construção de trajetórias de autonomia para mulheres, jovens, idosos e comunidades. Ela é uma OCIP, ou seja, uma organização social de interesse público. E a nossa missão é promover desenvolvimento humano, inovação social por meio de formação, tecnologia acessível e do fortalecimento das redes comunitárias. A nossa visão é que a gente quer contribuir para que as pessoas e territórios tenham mais oportunidades, autonomia e capacidade de construir seus próprios futuros. E os nossos valores são inclusão, equidade, transparência e integridade. Bom, durante o Projeto Áurea, a gente já começou o Projeto Áurea, fizemos o lançamento no dia 28, tivemos várias mulheres ali de Aparecida de Goiânia interessadas em participar, todas, a maioria autônomas, artesãs, donas de casa, trabalhadoras, mães solos, casadas, todas com essa ânsia por entender um pouco mais e entender um pouco mais como gerar uma renda extra. A maioria trabalha em outros lugares e faz artesanato para aumentar a renda, para conseguir criar os filhos, pagar as contas. Então, o programa está bem legal. As participantes vão ter 4 encontros, a gente já teve 3. E no final, a gente vai fazer uma feira com um show e para elas apresentarem os produtos e tudo que elas entenderam, tudo que elas adquiriram de conhecimento. Então, hora de colocar em prática. E esse programa ele não deixa essas mulheres na mão. A gente vai continuar acompanhando essas mulheres e seus negócios por 2 meses, com mentorias também, como esse momento aqui de hoje com a Ludmila. E a gente está disponibilizando para essas mulheres uma plataforma online de vendas, para elas terem uma página de vendas. Era uma necessidade que muitas nos pediram isso, falando que queriam entrar nessa era digital, entender um pouco mais como que funciona, se atualizar. Então, ao final do programa, a gente vai fazer o lançamento da nossa plataforma também, e todas as lojas dessas mulheres, vocês vão poder entrar no site da ANDH, ou CIP, e conferir lá loja por loja e adquirir os produtos que elas produzem. Bom, agora vamos começar, então, a nossa live Tira Dúvidas com a Ludmila Aguiar. Seja bem-vinda, Ludmila. Olá, Liana, mulheres empreendedoras aqui do Projeto Áurea. Como eu disse, né, é uma honra estar aqui. Hoje o nosso objetivo é tirar dúvidas financeiras, então eu foquei em trazer algo bem prático. Então eu foquei em trazer algo prático, algo didático para que vocês consigam assimilar e colocar em prática de maneira bem fluida. Então, eu coloquei aqui o tema, esse material também vai ser disponibilizado aí na gravação, encaminhado para a Liana, para que vocês tenham acesso e consigam aí, no decorrer, né, do negócio de vocês, colocar em prática. A primeira pergunta que veio, né, como definir um prolabore adequado? Então, vamos lá. Muitas empreendedoras dependem do negócio, e aqui eu tive um cuidado, empreendedoras, para trazer exatamente essa dor que normalmente temos, né? Que o nosso negócio, ele, como a Liana trouxe no começo, de
a gente começa a empreender ali para aumentar um pouquinho a nossa renda, para ajudar dentro de casa, e surge muito a dúvida de como que eu faço isso, né? Como que eu vou definir um Prolabore, sendo que às vezes tudo que entra eu realmente precisaria retirar. Um ponto importante aqui para vocês é que vocês tenham em mente que nós não podemos tirar 100% do valor que entra no nosso negócio para a nossa vida pessoal. Recordando, né, que a gente falou que o nosso negócio ele também precisa de um determinado valor de caixa para que vocês consigam reinvestir nos produtos. Então, vamos dizer que você é confeiteira. Se você tira 100% do valor que entra no seu negócio para a sua vida pessoal, se você recebe uma próxima encomenda, não é possível, né, você ter ali um caixa para comprar os produtos necessários para fazer essa nova encomenda. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro passo? De forma didática aqui para vocês. Para definir um Prolabore, a primeira coisa é a gente definir um valor fixo que a empresa tem que nos pagar. Então, o Prolabore nada mais é que o salário do dono. Então, nós precisamos definir um valor fixo. Então, a gente vai precisar levantar o quanto é as nossas despesas básicas. Então, quanto que dentro do seu lar, né? O que você precisa do dinheiro. Então, vamos lá. É um cartão de crédito, é uma energia, é material escolar por filho, alguma coisa que você precisa levantar o que você realmente tem de gasto mensal em relação à sua vida pessoal. Depois que você definiu isso, vamos dizer que deu R$ 1.000. Então, veja o quanto a empresa consegue te pagar. Então, a gente vai fazer a simulação o seguinte: se eu entendi que dentro da empresa eu estou fazendo R$ 2.000 e preciso tirar R$ 1.000, eu preciso ter o cuidado ali, né, de definir o fixo, mas entender se aquilo ali eu realmente posso tirar ou não, para não prejudicar. Então, vamos dizer que a empresa comporta os R$ 1.000, tudo certo. Todo mês você vai transferir o dinheiro da empresa para o dinheiro na sua conta pessoal. E todo mês tem que ser o mesmo valor até o negócio dar uma engatilhada a mais. Lud, mas R$ 1.000 não comporta. Ah, então é 1.600, mas o seu negócio ainda não comporta. A gente vai precisar revisar as nossas despesas básicas pessoais. Né? Eu sei que é desafiador, principalmente a gente que tem filhos, mas a gente vai precisar olhar, porque à medida que o negócio cresce, eu também vou tendo oportunidades aí de Prolabore. Você também pode até começar a definir o Prolabore escalonado de acordo com o faturamento, desde que ele não consuma 100% ali do seu caixa. E aí, o terceiro passo é definir o valor fixo que a empresa pode te pagar, lembrando ali que eu trouxe para vocês que não tem como. E trouxe até um exemplo. Se a empresa fatura R$ 5.000 e sobra 1.500, após pagar todas as despesas, um Prolabore de 800 ou R$ 1.000 seria mais seguro. Lud, por que eu não posso tirar os 1.500 então que sobrou? Porque você vai ficar com caixa zerado e isso vai gerar um impacto na hora que você precisar fazer alguma compra de emergência para o seu negócio ou às vezes até repor mercadoria. Tá? Então, a gente tem que lembrar que não é questão de valor alto, a gente precisa ter um valor fixo. Tentei trazer aqui de forma didática para vocês e com exemplo para vocês entenderem a importância da gente não tirar 100% do valor do nosso negócio. E se você tem uma única conta, já começa a ter uma outra conta para você separar, a empresa pagar para você o seu salário em uma conta diferenciada. A segunda pergunta que veio é como criar uma reserva financeira. Eu trouxe aqui, às vezes, no cenário geral, o ideal é que a gente tenha 6 meses de reserva financeira. Porém, de uma maneira didática e mais possível de ser realizada, a gente pode começar separando um percentual de tudo que entra. Então, se você não tem reserva nenhuma, você pode começar com 2% e a cada 3 meses, 6 meses, aumentar para 5%. E depois até 10%. Então, um exemplo, entrou R$ 1.000, separa R$ 50 para reserva. Então, na hora que entrou, você já coloca ali numa reserva financeira, lá numa outra caixinha. Então, por exemplo, no Nubank, você faz uma caixinha, coloca a reserva da empresa e já transfere esse dinheiro para lá, para ele não ficar dentro dessa operação, ou até mesmo abra uma outra conta e faça essa transferência. Então, por exemplo, a meta é construir uma reserva que cubra pelo menos 3 meses das despesas fixas do negócio. Então, o que são essas despesas fixas? É todas aquelas despesas que, independente se acontecer vendas ou não, a empresa precisa pagar. Energia, aluguel, caso tenha, telefonia, né? E depende muito do perfil do seu negócio para você entender o que é despesa fixa. Então, em tese, teríamos que ter 3 meses guardado.
Porém, comece aos pouquinhos, vai fazendo ali pelo menos um mês, né? Começa com a meta assim, eu vou começar com a meta de ter uma reserva de pelo menos um mês das minhas despesas fixas. E depois vai aumentando sucessivamente. Então, aqui eu trouxe até umas sugestões para você. Separe a conta diferente da conta de movimento, ou seja, se você tem uma conta que faz essa movimentação diária da sua empresa, já abra outra para você transferir esse dinheiro. Todo mês, antes de pagar qualquer coisa, separe o percentual de fixo, comece com um percentual pequeno e vai aumentando. Veio uma pergunta: existe uma forma simples de montar uma planilha de precificação? Eu trouxe aqui para vocês que sim, existe uma maneira muito bem simples da precificação. Eu fiz uma, eu acredito que eu consiga compartilhar aqui, né, Liana? Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês a planilha. Deixa eu ver se ela já está aberta aqui. Que eu consigo compartilhar com vocês. Fiz uma planilha bem simples mesmo para mostrar para vocês que às vezes a gente acha que a gente precisa criar uma planilha enorme, né, para precificação. Mas, na verdade, o simples aqui, ele também faz muita diferença. Deixa eu só... Liana, você tá vendo a minha tela? Então, aqui, meninas, o que acontece? Tá vendo a tela? Só para me confirmar se a tela da planilha de precificação. Deixa eu tirar a sua apresentação aqui, depois eu volto com ela. Vou tentar compartilhar do meu aqui. Eu estou com o seu aberto também, com a sua planilha. Então, deixa eu parar aqui de compartilhar. É essa, né? Isso mesmo. Tirando a dúvida de vocês tem como ter uma planilha simples de precificação? Sim, porque na precificação a gente precisa dessas informações que são as mais básicas. O que é importante é que vocês não precifiquem no escuro, porque a precificação errada ela vai prejudicar o andamento também da sua lucratividade e da possibilidade aí do pagamento das contas, né, da manutenção do seu negócio. Outra pergunta que eu já vou responder é o seguinte: Lud, eu tenho vários produtos diversificados. Como que eu faço isso? Tá vendo essa coluna chamada produto? Para cada produto que você tiver, é importante você colocar separado. Não é porque, vou te dar um exemplo. Eu vendo panos de prato. Você não pode colocar uma linha e ter só pano de prato, porque cada pano de prato que você vende, com certeza, ele tem um preço, um custo ali diferente. E às vezes você também tem vários outros fornecedores. Então, por exemplo, vamos dizer que você tem vários fornecedores e você quer colocar aqui na planilha. A gente abre uma aba e coloca o nome do fornecedor para você saber diversificar e o quanto aquele fornecedor te cobra. Então, vamos aqui no exemplo prático. Coloquei aqui o pano de prato, então eu preciso saber o custo. O custo é o quanto você pagou por aquele pano de prato, R$8. O percentual de despesa, o lucro desejado. Então, aqui, para a gente saber o preço de venda, eu também preciso colocar o percentual de lucro. E vamos dizer, aí você pode ir mudando, porque no final, aqui nessa coluna de preço de venda, eu já coloquei uma fórmula pronta para que ele já te dê o valor ideal para você vender aquele pano de prato. Então, vamos dizer que você quer ter um lucro de 30%. Você teria que vender esse pano de prato por R$14,55. Por quê? Esse valor, ele vai te ajudar no custo ali que você comprou o seu produto, vai te ajudar nas despesas e ainda vai te retornar um lucro. Ou seja, isso é bom, isso é saudável, porque ele está te dando lucro. E às vezes não é nem um lucro baixo. Então, aqui é a forma mais simples que eu pensei para trazer aqui para vocês. Tá? E teve uma pergunta que ela também está dentro aqui dessa parte, que é o seguinte: eu tenho vários produtos ou eu tenho gasto com frete e tudo mais. Gente, é só colocar, adicionar aqui, eu posso até alterar aqui para vocês, e colocar uma coluna onde eu coloco, olha, se o meu produto aqui eu gasto com frete, eu gasto com Uber, eu gasto com Uber Flash para fazer a entrega, enfim,
você vai colocar aqui do lado. Por quê? Porque tudo isso compõe a precificação final. Então, Lud, sim, existe essa planilha simples, que é esse formato, e dependendo do modelo de negócio. Então, assim, o que define, Lud, para eu saber precificar o meu negócio, o meu preço aqui, colocar o meu preço, depende muito do nicho do seu negócio. Então, vamos dizer que seu negócio é de produto. Sim, tem que detalhar produto por produto. Você vai ter que entender tudo que está nesse contexto para você fazer a entrega desse produto. Então, por exemplo, se você que faz a entrega, você precisa colocar uma média de quanto você gasta de gasolina. E aí você vai colocar aqui a coluninha escrita transporte, entrega. Se você contrata ali o Uber Flash, né, ou um motoboy, você precisa colocar uma coluna do quanto que você gasta com o motoboy. Vamos dizer que teve uma pergunta, a questão de frete. Você tem que colocar o valor do frete e no final a planilha faz a conta. Por quê? Para você entender o quanto você está precificando. Lembrando que vocês tiveram aula de precificação e lá foi falado que a gente precisa separar tem o custo fixo e o custo variável, né? Que é a questão de tudo que a gente precisa para aquele produto chegar ali para o cliente. Então, é muito importante que vocês levem em consideração. Então, aqui, ó, de forma básica, né? Então, a gente precisa ter quanto que custou o produto, quanto custa para você vender e quanto você quer ganhar. Então, esse exemplo aqui está exatamente naquela planilha para mostrar para vocês de forma prática que existe sim como construir essa planilha de forma simples, tá? Então, esse aqui foi a forma que eu pensei aqui de trazer para vocês. Me perguntaram se é melhor analisar por mercap ou margem de lucro, né? Então, qual a diferença? Então, eu trouxe a diferença de um para o outro, que mercap para formar o preço, então a gente olha o custo, né, e ajuda a definir quanto cobrar. Então, por exemplo, o preço de venda, a fórmula, né, o preço de venda dividido pelo custo. Então, se eu vendi a R$20 e meu custo foi 10, eu tive aqui R$2 de mercado. Então, você vendeu por 2 vezes o valor que você pagou. Então, se você pagou ali R$10 e colocou R$20, né, você cobrou aí 2 vezes. A margem, e aí vocês podem sim olhar para a margem nesse primeiro momento, porque vai medir o lucro, porque às vezes você pode estar colocando uma precificação, né? Porque o markup ele é para formar o preço. E a margem ela é para medir o lucro. Então, por exemplo, se você olha para a venda e mostra quanto ficou de lucro, então eu tenho a margem a margem é o lucro dividido pelo preço de venda. Então, se eu vendi ali, se eu tive um lucro de R$10 e eu vendi por 20, eu tive 50%. Lembrando, meninas, é uma coisa bem que não existe no mercado, é 100% de lucro. A gente nunca tem 100% de lucro, isso não existe. Por quê? Vocês concordam aqui nesse exemplo que se eu comprei algo por R$10 e estou vendendo a 20, eu vou ter só 50%. Por quê? Porque ele me custou, eu tenho a parte do custo com o meu produto, enfim, com o meu serviço. Então, não existe essa coisa de 100% de lucro. Porque se você comprou ali por R$10 e vendeu a 20, aquele valor, 50% dele, tá para você pagar esse custo. Então, o que você teve foi 50% de lucro, aqui de margem de lucro. É importante olhar um pouco mais a margem, porque para você entender se aquela precificação que você está fazendo, ela realmente está dando retorno, né? E no final do mês, o ideal é que dê em torno de 15, 20, 25, 30%. Então, depende muito do nicho para dizer qual é o percentual saudável. Por exemplo, para áreas de serviço, uma lucratividade de 20, 25, 30% é ótima. Abaixo disso já é um ponto de alerta. Então, eu sugiro vocês, no primeiro momento, olhar um pouco mais a margem do que o markup, porque às vezes pode ficar um pouco mais complexo de vocês fazer esses cálculos, e aí você olha para a margem de lucro que você teve com aquela precificação que você colocou e analisa se ela realmente está te dando essa margem aqui de retorno, né? Então, 20%, 30%, 50%, certo? Como calcular o preço considerando cartão, marketplace e frete? Então, aqui, gente, é aquela resposta que vocês podem usar até a planilha daquela outra pergunta, né? Se tem uma planilha para precificar melhor.
Porque você precisa aqui, ó, nessa simulação, você tem que colocar o produto, a taxa do cartão, o frete, o lucro que você deseja, que aí ele vai formar o preço de venda. Então, tudo que está diretamente ligado para aquele produto chegar até o cliente, vocês precisam considerar aí na precificação. Outro ponto que a gente leva em consideração na precificação também são as despesas fixas, né? Então, a gente faz ali, levanta as despesas fixas, entende ali qual que é o percentual e joga naquela planilha de simulação de precificação que eu fiz para vocês. Então, às vezes a gente calcula só o valor pago por fornecedor, mas não é. A gente tem que entender quanto que a gente comprou aqui. Então, eu comprei um produto por R$ 50. Só que, para precificar, se eu passo no cartão, eu tenho que entender a taxa, que é só uma simulação, meninas. Então, você precisa entender quanto que é a taxa da sua maquininha. Você tem que inserir aqui o valor da taxa. O frete, que é aquilo que eu falei que pode ser, às vezes, Uber Flash, ou você que entrega, precisa estar ali em consideração. O lucro que você deseja, que está em reais, mas você também pode fazer em percentual, né? Aqui a gente colocou um lucro de R$ 13, mas se eu coloco ali, eu quero ter 30%, vamos dizer que os R$ 13 é os 30% em cima de tudo. Então, a gente precisa ter esse olhar, e é super possível. Então, o marketplace, por exemplo, quanto que o marketplace debita de você para você estar com a sua loja dentro dele? Todo mês, para cada venda, ele debita X. Então, vocês precisam colocar aqui. Aí, vocês podem colocar uma linha de tipo marketplace e colocar esse valor para que ele seja a composição da sua precificação, e ele vai te dar, por exemplo, aí esse exemplo que eu coloquei, o preço de venda. Então, tudo que está ligado diretamente com o cliente, vocês têm que considerar. Aqui, me perguntaram o seguinte: como fazer minha margem com produtos de preços variados? Por exemplo, tem um pano de prato que ganha R$ 1,80. E até, né, a pessoa aqui, só para contextualizar para vocês, ela vende diversos produtos variáveis. Então, ela tem desde pano de prato até cortinas. E na cortina, por exemplo, ela tem aí um ganho de R$ 120. O que eu quero trazer para vocês é que você não precisa ter o mesmo lucro. E não tem como ter o mesmo lucro em reais em todos os produtos, né? A gente precisa ter uma margem mínima. Então, vamos aqui, ó, o pano de prato. Você vende ele a R$ 10, mas você quer ter um lucro de 30%. Você viu que você quer ter lucro de 30% em todos os produtos? Então, em todos os produtos, eu vou ter uma margem de lucro de 30%. Menos que isso, você já não pode vender abaixo disso. Ou seja, aqui no pano de prato, se você quer ter uma margem de lucro de 30%, que seria ali R$ 3, você não pode vender ele abaixo de R$ 10. Porque aí sua margem de lucro vai diminuir. Assim como a cortina. Se eu estou vendendo a cortina ali por R$ 400 e quero uma margem de lucro de 30%, eu não posso vender ela menos. Então, aquilo que eu falei, para cada nicho de negócio, ele tem um percentual saudável de margem de lucro. Então, se você quer ter, eu quero que minha empresa tenha 30% de lucro, porque é um cenário saudável. Para todos os produtos que você tiver, a sua margem mínima é 30%. Toda vez que você estiver vendendo abaixo disso, você pode estar tendo prejuízo. E aí você tem que levar em consideração o seguinte: esse mês está tudo certo, eu vender isso aqui por considerar uma margem de lucro de 20%, 25%. Então, você sempre tem que ter o meio ali. Eu posso, às vezes, colocar 25%, 30%, mas desde que esteja dentro da margem que o seu negócio fique saudável com lucro. Então, por exemplo, se você verificou ali que sua margem é de 30% e você vai vender a 10%, você vai ficar muito no prejuízo. Então, a gente precisa sempre entender qual que é essa margem nossa de lucro, que às vezes, falando de serviços, é isso, 30, 25, 20 no máximo. Toda vez que eu vendo abaixo de 20, eu já vou entrar no prejuízo. Entendeu? Então, o importante é analisar o percentual, não apenas o valor, porque um valor de R$ 10 de pano de prata, ele não compete com a cortina que pode ser R$ 400, por exemplo, ou R$ 120, entendeu? Então, a gente pode cravar a margem de lucro que eu quero dentro de todos os meus produtos. Ludmila, vou acrescentar uma pergunta nesse contexto aí. Que eu já ouvi outras mulheres me falando também. Uhum. Meu concorrente vende a R$ 9, a R$ 8 esse pano de prato.
Posso vender a R$ 7? Às vezes, muitas mulheres elas baseiam o preço com base no concorrente dela. E uma segunda pergunta seria: o preço que eu vendo na feira é o mesmo preço que eu vou vender num marketplace? Não é o mesmo preço. Por quê? Quando a gente está falando ali de precificação, a gente também tem que considerar aonde eu estou vendendo aquele produto, para quem eu estou vendendo. Porque no marketplace, provavelmente, a gente tem a questão. No marketplace, a gente vai ter a questão que a gente vai pagar uma taxa. Então, essa taxa, ela vai estar embutida na precificação. Então, na hora que você for subir o produto no marketplace, se ele tem o desconto, né? A gente precisa colocar um percentual ali na precificação. Eu vou ter que fazer uma precificação, às vezes, até maior, para que eu tenha o lucro desejado, que seja de 30%. Na feira, a gente tem que entender quais os parâmetros que para eu vender na feira, porque, por exemplo, eu já vi gente que paga aquelas pessoas para montar banquinha, então a gente tem que ver qual que é o custo que eu estou ali na feira. Eu pago a pessoa para montar a banquinha? Eu pago a manutenção do ponto, por exemplo, né? E baseando, eu não sei como que está atualizado, mas eu já tive pessoas da família que trabalharam em feira e elas tinham essas pessoas que elas pagavam para montar e tudo mais. Então, por exemplo, se eu tenho esse custo, eu preciso colocar dentro da precificação. E claro que não vão ser, eu não posso vender no marketplace por R$ 7 e na feira por R$ 7. Eu tenho que entender, por exemplo, na feira você vai gastar gasolina, você vai gastar às vezes para a pessoa montar a banca, aí você tem que entender o seu tempo de deslocamento, porque a gente tem que colocar esse tempo também, porque no marketplace aí depende muito do contexto, né? Conheço pessoas que não têm espaço físico, então não tem um aluguel, ele trabalha com marketplace em casa e tudo mais. Então, ele não tem o custo, por exemplo, de ficar saindo, gastando a gasolina, pagando a pessoa, mas ele já vai ter a taxa do marketplace, às vezes ele vai ter a taxa da transportadora, ele vai ter, às vezes, o Uber Flash. Então, para cada canal de venda, aí eu preciso ter uma planilha também, para cada canal de venda eu inserir tudo que aquele canal de vendas me exige para fazer a venda e aquele produto chegar ali no cliente. Aí falando do concorrente. Isso. O que a gente pode pensar do concorrente? Como eu falei aquele dia, eu não sugiro muito a gente ficar baseado, mas eu sei, não ficar baseado no concorrente, mas eu sei que é desafiador, porque às vezes a pessoa está ali do lado, né, e você não quer perder venda. O que eu te sugiro entender é, às vezes, até revisar, renegociar com o seu fornecedor. Porque, por exemplo, se você vai lá e começa a vender, vamos falar aqui que o preço ideal do seu pano de prata é R$ 10, mas seu vizinho está vendendo a 7. Talvez ele pode estar, ele não está numa mentoria assim, não tem esse conhecimento, ou se ele tem esse conhecimento, talvez o fornecedor que ele compra passa para ele por um custo menor, que aí fica possível ele fazer essa venda desse pano de prato por esse valor. Aí eu sugiro o seguinte: se o seu concorrente está vendendo por esse valor, você realmente não tem como competir vendendo R$ 10, o que você pode fazer? Fazer uma renegociação com o seu fornecedor, pesquisar outros fornecedores que te tragam esse pano de prato com um custo menor. Lembrando que você tem que levar em consideração também a qualidade do seu pano de prato, porque, por exemplo, tem gente que pode estar vendendo a R$ 7, mas a qualidade daquele pano de prato é inferior ao seu. Então, também não tem como eu vender um produto com valor menor, sendo que a minha qualidade é melhor. Talvez o que você possa fazer é ter um fornecedor que te traga esses panos sem essa extrema qualidade, sendo viável de pagar R$ 7, mas que o custo ali, né, para você adquirir esse pano de prato também não seja alto, porque às vezes você vai estar ali no prejuízo, né? Eu sei que mudou muito essa questão do pano de prato, né? Porque eu sou da época que meus avós, minha mãe que fazia meus panos de prato, mas hoje eu vejo que já vem os panos de prato pronto, né? Eu não sei ainda quanto que está o pacotinho desses panos de prato, mas a gente sempre tem na mente que eu posso também sempre reavaliar e renegociar com o meu fornecedor. Veja se ficou claro. Como separar o dinheiro do meu negócio e da minha renda? Aqui, gente, tem um ponto delicado também,
porque eu sei que a realidade nossa é que a gente às vezes precisa muito do dinheiro do nosso negócio, né? Porque aqui nesse caso em específico, o que a pessoa trouxe foi como separar o dinheiro do meu negócio da minha renda, sendo que o meu negócio não está me retornando nem o dinheiro do Uber. Aí aqui, o que acontece? Tem N variáveis, mas eu vou tentar ser o mais didática aqui possível. Por quê? A gente tem que entender qual que era o modelo de negócio dessa pessoa, qual que é o nicho, por que esse negócio não está dando o retorno do dinheiro nem do Uber, tá? Aí é um outro fator. Mas vamos no contexto geral aqui. Eu sei que isso é a realidade, né, de muitas empreendedoras, mas a ideia aqui é o seguinte: separar não depende do lucro, separar depende da organização. Então, por exemplo, você pode ter dois caderninhos, né? O que é despesa da sua vida pessoal, o que é da despesa da empresa, para você entender o quanto que é o custo da sua empresa hoje. Porque, gente, às vezes a gente acha que métricas precisam ser bem complexas, mas não é. Se você anota quanto que a sua empresa tem de despesa, qual que é a sua meta de vendas? Você não pode fazer menos que aquilo, você não pode vender menos que aquilo. Porque toda vez que você está vendendo menos que isso, o que está acontecendo? Você está no prejuízo, né? Então, a gente precisa fazer essa somatória da empresa versus a minha vida pessoal. Essa vai ser um pouco a minha meta de vendas. E aí, eu consigo separar. A importância aqui é sempre você separar quanto que a empresa custa e quanto que é a sua vida pessoal. Então, mesmo que hoje a empresa não consiga pagar um prolabore adequado, vamos falar que você está no início, por exemplo, ela não tem como te pagar um prolabore de 2, 3 mil, né? Às vezes a gente vai ter que ter um prolabore ali bem inferior, até ela conseguir alavancar, até a gente se posicionar, até a gente conseguir realmente fazer ali o nosso negócio gerar receita. Então, a gente precisa dar uma conta da empresa, controle da empresa e controle pessoal, separado, aquilo que eu falei. Porque só assim você vai conseguir enxergar se o problema está no faturamento, nos custos ou na precificação. Porque se eu não separo, eu não sei, porque, por exemplo, o seu caso, será que não está tudo misturado e você precisa ter essa noção do quanto que é sua despesa de pessoa e quanto que é sua empresa? Né? Então, aqui tem uma questão dessa variável. Eu precisaria entender se a pessoa é iniciante ou não, se ela abriu a empresa há pouco tempo, porque isso tudo também vai entrar nessa variável. Porque se você iniciou agora, eu já te falo que não tem muito como realmente esperar um retorno muito, muito grande financeiramente. Então, vai ter que ser uma construção a longo prazo. Se você já tem tempo de mercado e o seu negócio não está retornando nem o dinheiro do Uber, o que acontece? Você vai ter que fazer essa organização aqui para entender qual que é a sua dor. Se é nos custos, se você está vendendo muito, mas está com a precificação errada, se os custos não estão altos, se o volume de vendas que você está fazendo realmente está sendo assertivo para comportar ali sua vida, o seu negócio. Então, se tudo fica misturado, a gente também não consegue saber para onde o dinheiro está indo. Esse foi o contexto assim, que eu consegui pegar ali da pergunta e trazer para vocês. E seria isso, meninas. Espero que isso tenha ficado claro, dinâmico e prático. Ficou muito, linguagem ótima, super simples. Respondeu todas as perguntas das meninas. Elas estão muito curiosas, muito ansiosas por precificar corretamente. Todas elas já vendem, mas tem essa insegurança. E eu acho que é uma insegurança de todo empreendedor também, né, Ludmila? Saber cobrar o valor certo. Isso, e aí gera insegurança, o que eu acredito, porque tem uma parte muito emocional, que é o que eu falo que normalmente os consultores financeiros não abordam isso, né? Que eu tenho esse cuidado de trazer realmente a realidade, porque é diferente você ser mãe, então isso é um fator emocional muito grande, porque, por exemplo, se seu filho precisa de um remédio, você não vai nem lembrar da conta da empresa, você vai garantir aquele remédio para o seu filho, né? Porque você não está vendo ali, você não está separando, né? E não julgo, por isso que eu tenho esse cuidado de trazer essa parte emocional também das finanças e trazer muito para o mundo real, porque é muito fácil olhar para uma empresa que já está consolidada e ter essa divisão muito certa, né? Então tem um contexto emocional muito grande nessa questão da precificação, acredite, existe um contexto emocional e comportamental, porque aquilo, se eu vejo o meu concorrente, eu me sinto ameaçada, isso é uma emoção. Então, eu vou começando a basear o meu negócio na emoção. Então, eu falo que o empreender
ele é mais do que só vender um produto, né? Ele vai transformando a gente por dentro, que é o controle emocional, é essa divisão, essa organização que é desafiadora mesmo fazer, porque a gente começa até bem, aí depois, quando vê, já tá tudo misturado. Mas é importante, o que eu falo, Liana, assim, para vocês, meninas, é o tal do 1%. Você não precisa ter uma empresa toda estruturada em todos os pontos, mas que cada ponto você organize 1% todos os dias. Porque aí, com o tempo, você vai amadurecendo como empresária, você vai amadurecendo com o seu negócio, e aí sim você também, porque assim, é um caminho que a gente também vai aprendendo junto, né? A se moldar ali, eu como ser empresária, o que é o empreender. E eu sei que existe essa coisa muito emocional, porque às vezes vende-se muito bonito o empreendedorismo, né? Que tipo assim, o empreendedor, você virou empreendedor, você bate 1 milhão em 7 dias. E na verdade não é isso. Existe uma construção que ninguém fala, que é uma mistura de emoções, né? Porque você tem que pagar a energia de casa, você tem que ali às vezes suprir uma necessidade do filho, e o seu negócio precisa girar. Então é muita coisa ao mesmo tempo, mas façam 1% todos os dias que vai dar certo. Maravilhoso. Essa dica é para a vida, gente. São tarefas possíveis no dia a dia de vocês. Um passo de cada vez. O Projeto Áurea está aqui para isso, a Ludmila está aqui para isso, para explicar. Vocês vão demorar a aplicar todos os conhecimentos que vocês estão adquirindo ao longo desse mês, mas que faça aos poucos, que vai entendendo, vai se reconhecendo também como uma empresária. Eu adorei que você falou, você é empreendedora, você é uma empresária, você está começando a sua empresa, o seu negócio, então dedique tempo para entendê-lo cada vez mais. E essa autonomia financeira é fundamental para vocês chegarem onde vocês quiserem chegar. E a organização financeira que a Ludmila ensinou para a gente aqui, essa separação do dinheiro, ela é fundamental para você se ver como uma mulher potente que consegue pagar suas contas, crescer, resolver os problemas, criar filho, tudo ao mesmo tempo. Muitíssimo obrigada, Ludmila, por participar, por topar, por dedicar um tempo seu para ajudar tantas mulheres aqui no nosso programa da ANDH. Eu que agradeço. Espero aí, mulheres, que vocês transbordem cada vez mais. Não, eu falo, gente, não tenha medo de precificar, porque só a gente sabe o preço mesmo, o conhecimento, o que vocês colocam. Eu sei que nesse momento, como a Liana falou, é um pouquinho mais desafiador, a gente quer aplicar tudo, né? Mas a gente tem N fatores, né? Às vezes eu até postei hoje falando, né, Liana, que o jogo para quem é empreendedor e mãe é diferente. Então, a gente mistura o empreendedorismo com a escola ali do filho, o horário do almoço, mas tenha muito claro os horários que vocês têm disponível para o seu negócio e vai fazendo ali 1% todos os dias. Parabéns pelo projeto. Eu acredito que conhecimento, principalmente financeiro, ele é muito importante para todas as pessoas. E fico super feliz de tornar isso cada vez mais acessível também, de uma linguagem que fica didática, né? Porque às vezes a gente vê muitos termos técnicos, viu? Contem aí comigo. Obrigada, Ludmila. Obrigada, meninas. Boa tarde a todos. Tchau, tchau, meninas. Tchau.